Oi, bem-vinda você a mais um Radar de Inovação. Nesse mês de setembro, por ideia da Laura e do Lucas, que são os produtores, editores aqui do nosso programa, a gente está falando de clubes de assinaturas. A gente já teve um episódio na última semana que envolveu o clube de assinatura na área de alimentação e hoje a gente vai falar de literatura, que é um tema que muita gente que acompanha aqui o podcast gosta. Eu quero, antes de tudo, te pedir para acompanhar no YouTube o Radar de Inovação, tem o perfil de GZH e aí tem uma aba que chama Podcasts. Tu vai lá, tem sempre os mais atuais e toda semana tem um Radar de Inovação novo. Se tu é mais do áudio, o Spotify e o SoundCloud podem ser opções para te acompanhar. E se tu é assinante GZH, sempre tem uma matéria falando do que a gente vai ter em cada radar de inovação e também um pouquinho do que a gente vai discutir em cada programa. O Leandro tá aqui na operação técnica, fazendo com que o áudio e o vídeo cheguem na tua casa, e a gente também transmite o Radar de Inovação aos finais de semana na Rádio Gaúcha. A gente volta e meia recebe esse retorno aí de ouvintes que nos acompanham pela Rádio Gaúcha de sábado para domingo. Hoje eu vou trazer um convidado que não é desconhecido da maioria. Na realidade, muita gente já falou desse convidado em outras entrevistas aqui. O Gustavo Lembert, ele é fundador da TAG. Um monte de gente conhece a TAG, Gustavo, então não vou pedir para te apresentar de cara, porque a maioria das pessoas que passaram aqui já citaram, falaram em algum momento disso, mas eu quero primeiro te agradecer. Vocês vão ver que o Gustavo tá com uma situação de debilidade ali no braço e mesmo assim topou vir aqui, então quero te agradecer mais uma vez por tu estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite e a gentileza nas palavras também. Gustavo, a gente conhece, muita gente já comprou, às vezes não assinou, mas comprou individualmente ou acessou por outras pessoas. Isso é uma coisa que eu vou te tocar no assunto também, que às vezes as pessoas circulam o seu livro para mais pessoas. A TAG é um clube de assinaturas, mas ela começa como clube de assinaturas, hoje ela é uma marca também, né? Tu procura a TAG, as pessoas falam de livro, falam de consumo, falam de mimos, falam de branded mesmo. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa mudança, porque clube de assinatura tá no guarda-chuva de vocês, mas não define a TAG do tamanho que ela é hoje, né? Bom, na verdade, eu acho que essa mudança começa a acontecer um pouco pelo fator do tempo também. Então a gente tem 11 anos, então naturalmente a gente começa a criar uma relação um pouco mais profunda com alguns associados que já nos acompanham há muito tempo e, como você falou, não só associados, né, pessoas que nos seguem nas redes sociais, pessoas que conhecem por amigos, e a gente entendeu que o nosso papel ele é mais do que simplesmente ser um clube de livro. Claro que essa é a nossa essência, isso está no nosso DNA, mas é proporcionar boas discussões ao redor dos livros, é tornar o livro presente. A gente fala que o importante é a gente estar falando sobre o livro, ele tá próximo, ser sempre um assunto. A gente fala que o livro tem que ser conversa de bar, assim como filme, assim como série. Por que não falar de livros? Então a gente tenta ter um pouco essa abordagem mais leve, assim, mais divertida com a literatura. O Gustavo, ele tá aqui, eu vou ajudar vocês a mostrar, ele trouxe aqui alguns exemplares. Esse aqui é a Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro super famoso, eu vou pegar aqui na mão, tu pode ir descrevendo, Gustavo, por favor. Boa. Então, a Biblioteca da Meia-Noite é um livro que a gente enviou na TAG Inéditos, que é um clube que a gente lançou em 2018, voltado para livros viciantes, né? Livros super envolventes. Essa capa ficou linda. Obrigado. Foi um livro que fez, de fato, muito sucesso depois, como já diz o nome no clube. Quando a gente envia, eles ainda são inéditos no Brasil, mas logo depois eles passam a ser publicados no mercado tradicional. E, se eu não me engano, a Biblioteca da Meia-Noite chegou a bater 1 milhão de exemplares vendidos. E esse é um título super recente, O Desabamento, do Edouard Louis, que é um autor maravilhoso, que está super em alta, que foi o nosso livro agora de aniversário, em julho, que também já foi publicado pela editora Todavia no mercado tradicional. Uma coisa legal de falar, né, Gustavo, que quando vocês lançaram Curadoria, a primeira coisa que eu me peguei pensando, eu falei, pois é, mas é o que as pessoas querem é o livro mesmo. E aí, eu me pego falando na minha experiência de sala de aula mesmo, como a curadoria se tornou algo relevante para as pessoas nos últimos tempos. Porque todo mundo tem tanta informação, tem tanto livro. Um colega meu lá na PUC sempre dizia assim, seria bom se junto com os livros que nós comprássemos viessem o tempo para fazer a leitura, né? Essa ideia de curar, ou seja, de separar, de dar indicação e dizer, olha, se tu gosta de uma leitura mais leve é isso, se tu gosta, lê por etapas,
se tornou uma grande coisa e tem a ver com o consumo de redes sociais. Isso passou quando vocês começaram? Tá aparecendo mais agora? Olha, quando a gente começou, é interessante que vocês estão abordando clubes de assinatura, porque a gente viveu o início do boom dos clubes de assinatura. Então a gente acompanhou o case lá fora da Shoes for You, Dollar Shave Club, daí aqui no Brasil tinha o Wine, que já estava fazendo sucesso, o Have a Nice Beer. Logo junto com a tag foi lançado a Leiturinha também. Então a gente viveu aquele início dos clubes de assinatura. Claro que depois vieram clubes de tudo quanto é coisa, nem todos se mantiveram. Mas a gente, quando começou a discutir o modelo de negócio da tag, naturalmente a gente foi estudar o Círculo do Livro, que tinha sido um clube de livros muito, muito grande nos anos 80, chegou ao fim, se eu não me engano, em 95, e eles passaram de 800 mil assinantes. Então era um case sensacional. Eu tinha lido muitos livros do Círculo, porque meu pai era assinante, então conhecia um pouco da história. Conhecido, né? Era gigante. Só que exatamente foi importante para nós entender essa questão do momento, porque o Círculo do Livro existiu numa época antes do e-commerce. Então eles tinham um papel muito importante de levar livros para cidades que não tinham livrarias. Então era a melhor forma das pessoas acessarem os livros assinando um clube. Quando a tag começou, e hoje muito mais do que em 2014, é muito fácil de qualquer livro chegar na tua casa no dia seguinte. Então não faz sentido mais que a nossa proposta de valor seja o acesso, né? Porque o acesso todo mundo tem com 2 cliques. Para nós, a gente entendeu que era justamente a curadoria, era a experiência, e eu concordo muito com isso que você falou. Eu acho que cada vez mais a gente está sendo inundado por conteúdo e por recomendação e por oferta, e fica cada vez mais difícil de saber, mas de todo esse mar de informações, o que vale a pena meu tempo? Eu acho que o tempo está se tornando cada vez mais o que é mais cobiçado pelas empresas, o recurso mais escasso. E é um pouco isso que a gente tenta fazer. A gente entende que é uma responsabilidade grande, afinal, selecionar os livros que as pessoas vão dedicar horas para ler, mas é justamente a isso que a gente se propõe, assim. Antes, eu tinha a sensação, depois até me recorda nessa resposta que tu for dar, quando é que começa, eu tinha uma sensação de que tu tinha um público mais ou menos desenhado, quando a tag começa ali, de leitores mais ávidos. Depois, e eu presenteei minha mãe por mais de 2 anos com tag, eu comecei a perceber pessoas que não necessariamente eram leitores vorazes, mas queriam criar o hábito e passaram a ter com um clube. E eu queria perguntar se teve uma mudança no perfil, ou se na realidade tem um perfil master, assim, que ainda regimenta boa parte do público de vocês. Sabe que essa foi uma coisa que a gente também foi descobrindo, assim. Quando a gente começou, a gente imaginava que era também mais voltado já para o leitor ávido, né? A gente se propunha muito a encontrar livros muito diferentes, porque mandar qualquer coisa óbvia seria mal recebido, porque eram super leitores. Mas a gente foi descobrindo com o passar do tempo que muita gente assinava para recuperar o hábito. São inúmeros relatos que a gente já recebeu da pessoa dizendo: eu adorava ler na escola, perdi o hábito por causa do trabalho, não tinha mais tempo de ler, assinei a tag para me obrigar a ler um pouquinho mais. E aí a gente foi percebendo que, na verdade, o público ele é super distinto entre si. Tem, assim, pessoas que leem mais de 80 livros no ano, mas tem gente que está lutando para ler 5. Então, é muito distinto, e claro que para isso a gente foi também tentando diversificar um pouco a nossa proposta. Então, a gente começou com um clube, a gente começou em 2014. E esse clube passou a se chamar Tag Curadoria, porque tem a figura do curador, né? Então, uma pessoa que todo mês é convidada para indicar livros para tag. O Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu há pouco, foi nosso curador por 2 vezes, foi um momento muito especial para nós também. E aí, só que em 2017, a gente entendeu que muita gente gostava da tag, gostava do kit, da surpresa, mas tinha um outro tipo de leitura, né? Tinha gente que nos dizia: cara, eu gosto de ler aquele livro. A caixinha, vem nessa caixinha aqui, né, Gustavo? Isso, essa é a caixinha da curadoria. Aí tem os brindes, às vezes, os livros de curadoria. Tem Michael Bag, tem um bottom, alguns exemplos de presentes. Desculpa, eu te interrompi porque eu queria mostrar essa questão da caixa aí. Só que daí a gente começou a receber vários feedbacks dizendo: olha, eu adoro a tag, mas eu gosto de ler um outro tipo de livro. Eu gosto de ler aquele livro viciante, aquele livro mais vira-páginas. E a gente entendia que, de fato, o clube não costumava mandar esse tipo de literatura, e foi aí que a gente lançou, então, a tag Inéditos,
para atender a esse público. Então eu sempre falo assim, quando as pessoas me perguntam, qual clube é melhor para mim? Se a pessoa está buscando aquele livro impossível de parar de ler, Tag Inéditos. Agora, a pessoa quer uma leitura um pouco mais reflexiva, sair da zona de conforto, ler uns livros de uns lugares diferentes, aí a Tag Curadoria vai atender melhor. Isso é legal também, porque tu falou uma coisa bem interessante. Hoje o mercado livreiro no Brasil, ele tem uma concorrência muito predatória. Dos players internacionais, aí a gente pode citar a Amazon, mas também tem outros chegando, players chineses também, que concorrer pela base de preço é praticamente inviável. O que afasta grande parte do público brasileiro, porque ele vai dizer, não, mas é mais caro, mas né? E eu queria te perguntar como é lidar com isso, ou seja, vocês têm a pressão de trabalhar com o movimento da leitura, que é continuar ofertando leitura de qualidade num contexto onde, como a gente falou, tem uma avalanche de vídeos de 10 segundos toda hora no teu celular. Ao mesmo tempo, não dá para nivelar por dizer assim, eu vou concorrer com um livro que chegou agora na prateleira, porque ele já chega na prateleira acima do preço que o cara vai encontrar ou vai fazer download, às vezes, do livro online. Assim, é uma equação difícil de fazer, né? Não, é muito difícil, sabe que essa é uma discussão que está muito em evidência agora, está tramitando até no Senado a discussão sobre a lei do preço fixo, não sei se você já ouviu falar. Sim. Que é justamente isso, assim, se baseando em outros mercados como França, Argentina, Alemanha, vários países eles estabeleceram umas regras sobre os lançamentos. Então, qualquer varejista tem uma limitação de desconto nos primeiros 2 anos para depois poder posicionar os livros. E daí tem a corrente que acha que isso prejudica o consumidor, e eu super entendo essas discussões, porque inicialmente é muito impopular dizer que vai proibir desconto, né? Só que o que defendem as pessoas, inclusive desses mercados que já têm a lei do preço fixo, a lei Lang na França, se eu não me engano, tem mais de 50 anos, é que no médio e longo prazo isso permite que os livros sejam mais baratos, porque o que acontece? Como as editoras já sabem que ele vai ter desconto no lançamento, elas já posicionam o livro mais alto. No lançamento ele tem alguns descontos e depois volta para o preço cheio. E aí tem umas comparações de mercados com essa lei e sem essa lei que vão comparando que com o passar do tempo sobe mais o preço onde não tem. Enfim, entendo os dois lados, mas só para trazer que tem muito essa discussão mesmo, porque uma coisa muito difícil é a percepção de que o livro tem que ser barato, né? Tem muitos mercados em que as pessoas estão acostumadas com o valor do livro custando, sei lá, 3 cervejas, 4 cervejas. E aqui no Brasil, às vezes, quando é 2 cervejas, as pessoas já acham muito caro. Só que daí, para cerveja aceita, para livro não. É verdade, E essa é sempre uma comparação que é feita no mercado editorial, mas que eu acho que tem muito isso de a gente cuidar para não querer que sempre seja promocionado, sabe? No Brasil se tornou normal comprar livro com desconto, né? Os donos, os livreiros, os donos de livraria, eles costumam falar que as pessoas entram e dizem assim, o que tem desconto aqui? O cara fala, tu entra na loja do lado assim e pergunta o que tem desconto? Não, sabe? Nem sempre vai ter desconto, vou ter um momento aqui e tal. Mas que existe essa percepção de que livro só vale a pena comprar com desconto. Então é um trabalho aí difícil que todas as entidades têm tentado fazer para aumentar um pouco a percepção de valor, porque como você estava falando antes, o livro você empresta, pode ficar 10 anos na sua casa, depois você lê, ele tem o mesmo valor, né? Então é uma coisa que dura, e ela não precisa ser tão barata assim, né? Uma coisa bem interessante, já que a gente está falando nesse mês de setembro de clube de assinatura, clube de assinatura é algo complexo, porque tu pressupõe que tu renova o casamento com a pessoa a cada mês, assim, que ela continua com vocês. E aí eu queria perguntar o que vocês criaram, desenvolveram ao longo desses mais de 10 anos aí, para acompanhar por que a pessoa parou de comprar, é porque ela se mudou, é porque ela não gosta mais de ler, é porque ela ficou sem dinheiro, e também que estratégias que dá para fazer porque, claro, conquistar novos assinantes, campanhas, influenciadores, etc., entrevistas, relações públicas, mas manter um assinante não é uma equação tão simples também, né? Não, sem dúvida, o segredo de qualquer clube de assinatura é a retenção de clientes, né? Porque se entra muito, mas sai muito, esse negócio não vai se manter. Então, o principal indicador de saúde no negócio é a taxa de cancelamento, e sem dúvida a gente está sempre se esforçando para melhorar, e
são inúmeros desafios, mas nesse sentido que você perguntou, eu acho que começa pelo nosso aplicativo. A gente desenvolveu um aplicativo que é só para os nossos associados, e nesse aplicativo a gente tem muito metrificado as avaliações do kit do mês, gostou do livro, gostou da revista, gostou do mimo, por que não gostou, o que não gostou. Então isso nos ajuda com feedbacks em tempo real, assim. E claro que todos os movimentos de cancelamentos a gente tenta também aprofundar de por que as pessoas estão cancelando. Isso muito mais no sentido qualitativo, assim, de o que está levando a pessoa a cancelar. Tem algumas outras medidas, por exemplo, quando a gente começou a gente nem tinha plano anual. E hoje quase 90% do nosso público está no plano anual. Meu Deus, 90%, quase Claro 90%. que daí, assim, o valor é bem mais barato, a gente dá mais presentes para quem está no plano anual, né? A gente dá vários incentivos, e isso eu digo para todo mundo que quer começar um clube, assim. Tem que durar, as pessoas têm que ficar muito tempo, porque é muito caro trazer novos assinantes. Então, a pessoa que vem e fica 3 meses, a gente perde dinheiro com essa pessoa, né? Então, a gente precisa ter uma estratégia de permanência e, naturalmente, a proposta de valor tem que fazer sentido para a pessoa querer ficar muito tempo. Então, clube de livro é uma coisa que eu entendo que sim, a pessoa vai construindo uma biblioteca, mesmo que ela não esteja lendo todos os meses, ela pode emprestar, ela sabe que pode ler no futuro. Mas tem vários produtos que as pessoas tentam lançar um clube de assinatura, e às vezes eu pergunto, mas quantos meses tu acha que a pessoa vai querer assinar? Ah, eu acho que uns 6 meses. Cara, então eu já acho que não vai dar certo, sabe? Porque o modelo de negócio exige que tenha um lifetime, que a gente se exaure o negócio, por exemplo, a pessoa não vai querer continuar pagando, né? Exatamente. Se perde valor com o tempo. Tem uma coisa que é legal de tu falar, que as pessoas não têm nem ideia de como é que funciona. A gente tá falando muito aqui de manufatura do livro, eu até falei antes com o Gustavo no programa sobre gráfica, e o acabamento, a arte, é lindo o trabalho da TAG. Obrigado. Mas muita gente não sabe que tem um monte de outras coisas que a TAG tem que fazer para que um livro desse saia. Licenciamento da obra, tem que ir atrás do processo gráfico, contratação, quando é curadoria tem que conversar com autores. Tem todo um trabalho de produção que as pessoas não acabam enxergando, porque muitas vezes chega pronto na casa dela e fala, ai, que legal, eu não gostei muito da indicação desse aqui, não sei o que, mas fala um pouco pra gente desse bastidor que é gigantesco no dia a dia de vocês na TAG, e que quem recebe em casa às vezes não sabe o suor que dá isso aí. Boa. Bom, até para começar eu queria só retomar o que eu estava falando antes, até para que não me entendam mal, assim. Claro que quanto mais barato puder, melhor, Sem até dúvida. por questões de condição financeira das pessoas, mas tem uma questão que as pessoas realmente não imaginam, quão mal pagos são os profissionais envolvidos com um livro que demora anos para ser produzido, né? Então, desde o autor, e as pessoas acham que os autores são milionários. Isso é o 0,001% que realmente atinge um sucesso estrondoso. De maneira geral, é muito difícil os autores conseguirem viver só da literatura. Normalmente eles têm algum outro emprego, fazem freelas, fazem alguma coisa assim. Isso eu estou falando do autor. Daí tem depois revisor, tradutor, preparador, capista, né, quem faz o projeto gráfico, as gráficas, transportador. Então tem toda essa cadeia que precisa ser remunerado para que o livro chegue na casa das pessoas no final do processo. Então, só para... essa minha defesa é muito mais para que a gente consiga valorizar todo mundo que está envolvido no processo do que querer ficar aumentando o preço para ganhar mais dinheiro, claro. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, na TAG Curadoria o processo começa com convidar um curador para indicar seus livros favoritos. Então esse é o primeiro passo. Então a gente vai entender quais são os livros favoritos dessas pessoas, e a partir das indicações, daí o nosso time seleciona aquele que a gente julga que mais tem a ver com a nossa base. Quando o nosso time seleciona, a gente envia para uma rodada de testers, que são associados, ex-associados, pessoas com perfis parecidos com os nossos associados, normalmente em torno de 8 a 10 pessoas, que leem o livro para dar uma opinião não enviesada, porque às vezes o nosso time, ao pesquisar muito sobre a obra, ao conversar com o curador sobre a obra, já fica contaminado. Eu falei isso da TAG Curadoria. No caso da TAG Inéditos, muitas vezes é o nosso time que descobre assim, nossa, olha esse livro aqui que está bombando na Nigéria. E aí a gente tenta viabilizar a vinda desse livro. Mas enfim, vai para os testers, uma vez aprovado, aí depende se
com qual editora a gente está trabalhando, se o livro já está traduzido ou não está. A gente tem toda essa questão de cuidado com o conteúdo, mas entra daí também o projeto gráfico, que é um dos nossos queridinhos, assim, um dos momentos que a gente entende que a gente precisa se destacar. Né? Então é um processo longo também de fazer várias capas, daí uma vez aprovado pelo nosso time, validar muitas vezes com o próprio autor. O Eduardo Luiz é um que é super criterioso com as capas dos livros dele. Então a gente teve que mandar, olha, umas 3, 4 versões dessa capa, porque ele opinava como é que tá o lettering, como é que tá a cor. Ele é bem criterioso, mas isso é legal porque também gera uma conexão que quando ele receber esse livro lá na França, ele vai lembrar de tudo que ele discutiu conosco. E tem é quase como se o livro tivesse uma cara no país, né? Como tivesse Exatamente. Uma identidade daquele país, assim. Exatamente, é muito legal, assim, que tem autores estrangeiros que dizem que acham a edição da Tag a mais bonita que eles viram no mundo inteiro. Então a gente fica super orgulhoso, assim, claro que é o que a gente busca, nem sempre a gente vai acertar, mas é muito, assim, o nosso objetivo é surpreender. E além disso, como você estava falando antes, tem o Mimo, que varia todo mês, já foi ecobag, já foi caneca, já foi chaveiro, que, assim, já foi o alfajor Odara aqui do Rio Grande do Sul, quando eles foram muito atingidos pelas enchentes, e a gente conhece o pessoal também, a gente falou, cara, o jeito que a gente pensou de ajudar você seria enviar uns Odaras nos kits, e o pessoal amou, ao redor do Brasil, muita gente não conhecia Odara ainda, viraram fãs e tal. Então a gente tenta fazer essa brincadeira, assim, de, o Mimo, ele tem que ser dar uma descontraída, né? Ele tem que dar uma quebrada, assim, não é só conteúdo, não é só livro, tem que ser alguma coisa que a pessoa se identifique, seja como, eu falei, um chaveiro, uma coisa que a pessoa vai carregar, um objeto de decoração para sua casa, alguma coisa assim. Acho que essas são as etapas, e daí, claro, depois de o livro chegar na casa das pessoas, eu esqueci de falar da revista, né? Nosso time, jornalistas, produzem todo o conteúdo aprofundado sobre o livro do mês, filme que é legal de assistir, um poema relacionado, uma entrevista com o autor, esse tipo de coisa. E aí depois tem as discussões no nosso aplicativo, que o nosso time interage também, proporciona algumas provocações, assim. A gente falou de clube de assinatura e tu falou uma coisa muito interessante, que eu lembro muito disso, porque quando vocês começaram, muita gente se empolgou, e depois, nessa onda de muitos clubes de assinatura, inclusive de coisas que a priori tu olhava e dizia, um vinho, para quem toma vinho, faz algum sentido, porque em tese tu vai consumir aquele vinho e daí vai vir outro e tu já vai ter consumido. O livro, mesmo que tu não tenha lido ele até o final, ele não vai se exaurir, né? Então tu pode guardar, ou esse aqui eu não consegui, trunquei, vou primeiro para esse. Eu queria te perguntar um pouco do mercado de assinaturas que vocês estão vivendo há mais de 10 anos também. O que tu percebeu que mudou? Ele está mais maduro, de fato, e eu acho que o público também está mais maduro para entender que ele assina, vai receber, que ele pode cobrar quando não dá certo. Mas eu queria te perguntar da mudança de perfil, porque ao mesmo tempo que as pessoas começam a conhecer mais, elas passam a ficar mais criteriosas. Então, se tu atrasa, já não é mais, pô, mas é que eles são os primeiros clubes de assinatura, atrasou. Vocês devem ter o cara dizendo assim, pô, mas atrasou, não era o combinado isso. O que mudou nesses 11 anos aí? Bom, a começar pela oferta, assim, eu acho que foi isso que você falou. No início, teve muita gente querendo fazer clube de tudo quanto era produto. Né? Então, produtos que não fazia nenhum sentido a recorrência, as pessoas queriam, porque daí elas vivem aquele sonho de, cliente recorrente é a melhor coisa do mundo. Eu sempre falo, mas tem o cancelamento recorrente também. Então, tem que saber que vai ter uma taxa de cancelamento que ela é difícil de superar para a empresa conseguir se manter pelo menos estável. Então, teve muitos clubes que surgiram, que eles cresceram ali, chegaram em 400, 500, 800 assinantes, mas daí começaram a patinar e despencaram e daí ficaram num limbo que não era saudável financeiro, então muitas empresas acabaram quebrando nesses últimos 10 anos por causa disso. E eu, assim, claro que eu sou fã do modelo de assinatura, a gente investe nisso há mais de 11 anos, mas com muito cuidado, assim, claro que eu acho que é muito bom ter a receita previsível, ter os associados já em plano anual, mas a gente sabe de toda essa responsabilidade de proporcionar uma boa experiência pelos 12 meses que a pessoa está adquirindo, e isso gera uma relação do cliente com a empresa muito diferente. Né? As pessoas novas que a gente contrata, no início elas tomam um susto com o grau de exigência que os associados têm conosco. Se vocês entrarem no nosso aplicativo, tem gente que, assim, briga conosco por qualquer coisinha que as pessoas dizem, mas se fosse no e-commerce ela não estava fazendo isso. Eu falei, mas ela está conosco há 4 anos, ela já acha que essa relação, ela se sente parte, ela se sente só, e ela de fato é
associada, sócia do clube, então gera uma relação com muito mais responsabilidade da nossa parte, assim. Como você falou, tá mais maduro, eu acho que no início não tinha tanta plataforma de gestão de assinatura, eu acho que essas coisas foram desenvolvidas nos últimos anos, mas de maneira geral eu acho que assim, já não é mais novidade assinar um clube, então as exigências elas estão sempre subindo. E para finalizar, eu acho que uma diferença daí, falando especificamente de clube de livro, eu não sei se você acompanhou, mas nos últimos anos, especialmente meses, surgiram clubes de celebridades, né? Lá fora já tinha muito grande o da Oprah, depois veio o da Reese Witherspoon, que é muito bem sucedido, e aqui no Brasil começou, especialmente eu acho que com a Gabriela Prioli, que depois se juntou com o Leandro Carnal, eles têm um clube muito legal, que eles dão aulas sobre os livros do mês, é um conteúdo fantástico, e a gente viu vários outros influenciadores, celebridades querendo ter seu próprio clube do livro. Nós mesmos lançamos um clube com o Bookster, que é o principal influenciador de livros aí do país. Foi nosso entrevistado aqui na Zero Hora recentemente também. Verdade. E tá sendo um super sucesso, e aí isso é uma mudança que a gente está percebendo, que é as pessoas assinando um clube também para ter contato com o curador daquele clube. Então elas exigem muito conteúdo do Bookster, elas querem muita proximidade com o Bookster. A gente lançou alguns meses atrás um clube com a Marcela Ceribelli, que é a produtora, CEO do Bom Dia Óbvios, e é a mesma coisa, assim, as pessoas querem ter uma relação mais próxima, elas querem ter uma discussão mais tete a tete ali, que é muito legal também de poder proporcionar. Eu vou te fazer uma pergunta que não tem necessariamente a ver com um clube de assinatura, mas que é uma curiosidade que muita gente fala. Bom, vocês são um programa de inovação, tem até o logo ali, Radar de Inovação, e aí vocês estão falando de livro impresso, e eu me lembrei de uma conversa, eu até estava falando antes aqui, de um amigo de época de adolescência, que é sócio da Lote 42, que é uma editora também, que trabalha com um projeto gráfico bastante apurado, sobre como essa ideia mágica de que todo mundo ia substituir a leitura física pela leitura online, ela não só não aconteceu, como em alguns momentos o livro impresso chega a dar saltos de consumo, né? A gente percebe isso. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Tem muito profeta já acontecido, né? Diz assim, pô, mas aí as pessoas querem receber. E na realidade não só querem, como vocês têm um público jovem, ou seja, novos leitores que não querem ler um livro online, eles querem a capa, eles querem a cor, eles querem a textura, eles querem o logo, eles querem o autor escrevendo. Isso já era esperado por vocês? Pegou vocês? Como é que vocês têm lido essa realidade assim? Ótima pergunta, assim, quando a gente começou em 2014, estava no boom do e-book. Então, o que eu mais ouvi nos primeiros 2, 3 anos de empresa foi: vocês estão loucos em investir em livro físico. Livro físico vai morrer. Isso era o que eu mais tinha ouvido. Em 2013, se eu não me engano, teve uma matéria, acho que foi a capa da Exame, se eu não me engano, que era o Paulo Coelho segurando um e-book, e o título era O Último Livro que Você Vai Comprar, que era o Kindle, né, o e-reader, e total defendendo o fim do livro físico, assim. E na verdade a gente viu que foi o contrário, que o e-book cresceu muito, pegando especialmente Estados Unidos, passou dos 20% do mercado e caiu, e vem caindo nos últimos anos, se eu não me engano está em 18% e mais ou menos estabilizado nesses últimos anos. No Brasil está em mais ou menos 8%, crescimento bastante tímido, acho que também estabilizou. O que tem crescido muito agora é o audiobook, que é outra forma de consumir livro que eu sou bastante fã, porque é uma forma de, sei lá, tô dirigindo, vou correr. Populariza também, né? Populariza muita gente que não tem o costume, mas tá, sei lá, tá acostumado a ouvir podcast, pode começar a ouvir um livro. Eu sou super fã, super a favor, assim, mas o que eu acredito muito é que esses formatos eles vieram para coexistir. O e-book, eu leio bastante e-book. Por exemplo, quando um livro é recomendado para tag não tem no Brasil, eu compro um e-book. Se eu preciso ler alguma coisa muito rápido, eu compro um e-book. Então, ele tem inúmeros benefícios. Mas eu também acho que ele perde muito para o livro, por exemplo, não tem a capa, não tem o cheiro, não guarda na estante, não lembra direito. Não sei para ti, mas eu me esqueço direito dos livros quando eu leio em e-book. Assim, às vezes eu misturo os livros que eu li, eu não tenho certeza qual exatamente que eu li ou quando que eu li, porque eu li tudo no mesmo Kindle. Então a lembrança que eu tenho é de estar o Kindle na mesa de cabeceira. Agora, quando isso aqui está na minha mesa de cabeceira durante 2, 3 semanas, ele cria uma outra relação na minha memória e eu realmente lembro mais do conteúdo até. Isso não sou eu, Gustavo, que estou inventando. Isso é comprovado por neurocientistas que a gente memoriza mais as coisas quando lê no papel.
E você comentou dos jovens, isso era uma coisa que a gente tinha medo. Porque a gente falava, não, beleza, a geração que se acostumou a ler no papel vai preferir ler no papel. Mas e as novas gerações que já nascem digitais? E tem sido muito interessante, claro que a gente comemora, ver que essa geração também quer, por um momento, sair do celular, né? Se desconectar um pouquinho. Pô, meu momento de ler, eu não quero estar mais numa tela, né? Então, isso tem sido legal, assim, o livro físico tem crescido com a população de 12 a 16 anos. Isso é legal, eu já conversei isso aqui no podcast, até acho que eu falei com a Laura também isso, que os meus alunos, eu achava início assim, bom, hoje vocês vão ficar felizes porque amanhã tem aula online. E eles odeiam aula online. Hoje eu tenho pavor, a gente gosta da aula presencial, a gente gosta do professor enchendo o saco e passando no meio da cadeira. E eu não esperava isso, por isso que eu te perguntei também, e isso que tu falou, eu tenho do lado da cama, assim, que eu leio antes de dormir normalmente, os 3, 4 livros que eu li mais recentemente, um marcado, o outro não terminei, mas a sensação é que eu lembro do livro pela capa também. Né? Daí eu tenho um que tá alguns livros sobre ciência, daí eu tenho um que é a capa preta, o outro é a capa amarela, o outro é uma capa laranja, e pra mim tem muito essa imagem do visual, e até vou mostrar aqui, Leandro, essa lógica assim de tu conseguir ler o livro, dos espaçamentos, do branco, do título, eu acho que tem um peso diferente também, e a exemplo do que muita gente deve estar nos assistindo e vocês indicam filmes, aí a minha próxima pergunta é essa. Hoje parece que a experiência do livro, o livro tá na experiência, mas ele não é toda a experiência sozinha, porque tu termina e tu fala, não entendi esse final. O que será que as pessoas estão comentando desse final? Aí tu vai ver gente que gravou vídeo disso, e a outra vai dizer, não, mas o outro livro dela é muito melhor, vocês têm que ler. Daí a outra pessoa vai. Aí o outro vai lá, e é muito curioso isso, e vocês acompanharam um pouco dessa... Hoje a experiência do livro, ela começa em vídeo, daí Twitter, aí não sei quem, aí palestra. É um círculo, Não, né? com certeza, assim, para começar, eu tenho que ser bem sincero, assim, a gente no início não imaginava que as trocas entre os assinantes ia ser algo tão valorizado. Porque, enfim, a gente não imaginava. E aí as pessoas lá em 2014, 15 começavam a nos cobrar, pô, cria um grupo no Facebook, quero conhecer outras pessoas, e a gente tinha vergonha de criar, porque a gente achou que ia ter meia dúzia de gato pingado, e ia parecer envergonhante, assim, né? Pô, que empresa é essa que tem 10 pessoas ali? E, cara, desde o momento que a gente criou o grupo no Facebook, foi um nível de engajamento inacreditável, e por causa disso as pessoas começaram a dizer, quem aí é de Campinas? Quem aí é de Fortaleza? Começaram a marcar encontros presenciais, e a gente tem esse ano, tem o primeiro grupo que está fechando 10 anos de encontros todos os meses. Claro que não são todas as pessoas que estão desde o início. Mas as pessoas vêm e vão, grupo mas o existe. núcleo duro ali ainda existe. E são pessoas que é bem que você está falando que assim, o livro, ele é só o início, ele é só a faísca para que as pessoas se encontrem, tomem café, conversem sobre outras coisas, trocam outras indicações. Eu nunca me esqueço, assim, eu fui para Brasília no aniversário de 1 ano desse grupo. Nos convidaram, a gente foi prestigiar. E aí eu lembro que uma das organizadoras me chamou e falou assim, Gustavo, eu quero te agradecer, mas eu não vou agradecer pela tag, eu não vou agradecer pelos livros que eu li, eu vou agradecer por isso aqui, porque hoje elas são as minhas melhores amigas, e eu tenho 62 anos, sou cirurgiã, ela tem 40 e poucos, é advogada, ela tem não sei o quê. Eu nunca conheceria elas. Acompanharam a parte da vida das pessoas, assim. Não, é impressionante. Teve gente que casou porque se conheceu no encontro da tag. E é isso, assim, é o livro como a porta, né, para as pessoas Conexão, se conhecerem, né? Perceberem que tem gostos semelhantes, que, né, faz sentido elas começarem a conversar de outras coisas, e aí as coisas vão. Eu passei um pouco do tempo, mas eu queria te perguntar, Gustavo, assim, que a gente não falou tanto da empresa, porque já falou tanto da empresa, mas ao mesmo tempo eu queria te perguntar, como é que é a tag hoje? Eu sei que vocês têm algumas pessoas que trabalham presenciais, eu sei que vocês têm os freelancers de vocês. Qual é o tamanho da equipe e onde que ela tá? Fala um pouco para quem não conhece ou quem tá se deparando depois de muito tempo de novo com vocês. Boa. Hoje a gente tem 2 escritórios, um em Porto Alegre, aqui no Instituto Caldeira, e outro em São Paulo, em Pinheiros. E a gente tem em torno de 40 pessoas trabalhando aqui em Porto Alegre e umas 10 pessoas trabalhando em São Paulo. Então é em torno de 50 pessoas no nosso time.
Acho que é isso, assim, de tamanho. E vocês têm equipes em diferentes áreas. Tu falou assim, tem distribuição, atendimento, também licenciamento, todas as áreas divididas, assim, direitinho, Sim, tem né? produto, que é quem cuida das caixinhas, tem o marketing, tem atendimento ao cliente, tem logística, financeiro, todas as Vocês áreas. têm que seguir, porque às vezes eles postam os vídeos, assim, das caixas, várias caixas, assim, que não é uma coisa que a gente pensa, mas vocês mandam para muita gente as caixas, então tem todo o processo de manufatura, de construir, de botar as coisas dentro e tal. Não vem gente, não tem um carro que faz tudo separadinho, diz assim, coloca o livro, coloca... É o pessoal lá que coloca. Não, eu sinto falta, cara. Antes o nosso operador, a nossa operação era toda aqui em Porto Alegre. A gente tinha um escritório aqui no bairro Floresta que tinha o pavilhão atrás. E era muito legal todos os dias chegar e ver as caixas. A gente trabalhava no meio dos livros. Infelizmente, a gente teve que migrar a operação para São Paulo, porque não fazia sentido as gráficas mandarem para cá, né, para a gente mandar de volta. Então, agora a gente está com o operador logístico lá em São Paulo e tal, e eu sinto falta desse dia a dia no meio das caixas, porque era legal, cara. Eu lembro de ver bastante vídeo assim, meu Deus, como manejar tudo isso, assim. Gustavo, eu queria que tu desse o serviço, porque tem gente que já voltou, tem gente que já foi, mas fala pra gente, site, redes sociais de vocês, como é que as pessoas encontram, e também, eu acho que faltou a gente dar esse serviço, assim, mas eu não quero assinar exatamente, mas eu gostei desse que vocês mostraram no ar aqui, que é o desabamento. Eu posso ter acesso e aí eu dar esse serviço completo. Boa. Então, Tag Livros, tag é taglivros.com.br. Lá vocês vão encontrar mais informações sobre os clubes. Tem Tag Curadoria e Tag Inéditos, que eu falei mais, mas tem o Clube Bookster pelo Mundo, que a gente acabou de lançar a coleção 2026, é um livro de cada país, e o Bookster produz conteúdo sobre a cultura daquele país, se aprofunda no livro do mês. Tem também o Atlas do Feminino com a Marcela Ceribelli, então esses são nossos 4 clubes hoje. E quem quiser comprar uma edição avulsa é só entrar na livraria da Tag, que está ali no site também. Muito bem. E redes sociais? @taglivros em todas. Em todas. Encontra em todas. Gustavo, brigadão, eu te agradeço. Eu que agradeço. Sei que tu tá com o braço debilitado, mas mesmo assim topou conversar com a gente aqui. E a gente vai falar mais de assinatura, a gente vai falar mais de outros tipos de assinatura, mas é muito legal a Tag porque inspirou muita gente. A ponto de eu já encontrar novos alunos na faculdade falando eu gosto da Tag. Então, cara, primeiro sinaliza que a gente envelheceu bastante. Também. Mas sinaliza que é uma geração inteira que já foi marcada pela Tag, então parabéns, obrigado pela tua presença aqui. Não, muito obrigado, uma honra, muito obrigado pelo convite, ótimo ter um papo assim e tô sempre à disposição. Um grande abraço. Eu te agradeço, comenta aí se tu gostou, fala um pouquinho se tu já teve uma experiência com a Tag também. A gente vai apresentar outros clubes de assinatura, se tu tem alguma ideia também pode apresentar nos comentários que a Laura te responde aí, tá bem? Abraço, até a próxima edição.